Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma live, trazendo aqui o ensinamento da Escola Bíblica Dominical. E nesse dia nós já vamos fazer uma oração para darmos início nesse trabalho em nome de Jesus. Pai querido, eterno, santo e maravilhoso, nós queremos te exaltar, te glorificar pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, por poder estar aqui na tua casa, fazendo, Deus, este ensinamento através da internet, pedindo que o Senhor venha alcançar os teus filhos, as tuas filhas que já estão conosco e aqueles que vão se achegar para aprender acerca da palavra do nosso amado Deus. Nós queremos te agradecer em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, é com muita alegria, mais uma vez nós estamos na Escola Bíblica Dominical e nesse dia, com muita alegria aqui recebendo o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o presbítero Isaac Barbosa, que está aqui conosco na nossa Escola Bíblica Dominical à frente desse trabalho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Itapetininga. E com muita alegria nós vamos hoje aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Hoje nós vamos adentrar na lição de número 4, a lição que fala sobre a iluminação espiritual do crente. Eu pediria aos irmãos que mandassem aí a sua mensagem, fizessem aí a sua pergunta, que no decorrer da nossa Escola Bíblica Dominical, se nós pudermos responder já nesse instante, vamos responder, se não, logo após terminarmos a nossa live, nós vamos responder a todos os amados irmãos. Então aí comente, compartilhe na sua página pessoal, compartilhe a nossa página aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu tenho a certeza que vai ser muito frutífera para a tua vida nesse dia. Paz do Senhor, presbítero Isaac. Paz do Senhor, pastor Piper. É com grande satisfação que nós nos encontramos hoje nesta manhã, e a convite do nosso amado pastor, estou aqui cooperando com ele. Essa live é dele e estou aqui só dando um suporte, estou aqui cooperando com ele. Fico feliz por estar participando e desejo que estas mensagens, esta lição venha a alcançar a todos os corações que estão agora neste momento interagindo conosco. Deus abençoe. Então a nossa lição, essa é a lição de número 4, já tivemos 3 grandes lições aí, baseada aí na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? A nossa lição mestre, o tema é a igreja eleita, falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Paulo dirige esta carta à igreja de Éfeso, e como foi falado logo na primeira lição, esta carta, para alguns teólogos, né, eles dizem que é uma carta circular, porque não dá um direcionamento a um determinado grupo de pessoas. Paulo ele tinha uma particularidade de, nas suas cartas, ele mencionar o nome das pessoas, né? E aqui na carta de Efésio ele não dá o nome das pessoas, né? Ele não coloca nome das pessoas. Então muitos teólogos dizem que essa carta é uma carta circular, que rodou ali por várias igrejas, mas é a carta que nós estamos tomando como base, a carta de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que Paulo, na prisão de Roma, escreveu esta carta. E hoje a nossa lição, nós vamos falar sobre iluminação, a iluminação espiritual na vida do cristão. Então nós vamos ler agora o nosso textuário, Isaac Barbosa. Então, o nosso textuário, ele diz o seguinte, carta de Efésios, capítulo 1 e o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. Verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, terminando aí no versículo de número 23. Como nós falamos em todas as nossas lives, nós não vamos ler essa leitura,
Nós não vamos fazer esta leitura, você pode fazer na sua casa, e você que tem a Bíblia, você quiser deixar aberto, porque a nossa lição é baseada aqui na leitura bíblica em classe. A lição completa, ela é baseada na leitura bíblica em classe. Então deixa aberta a sua Bíblia aí, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que vai ser o esclarecimento da nossa mensagem aí por completo. E nós vamos já entrar na nossa introdução. Eu gostaria de ler, eu gosto de ler a introdução, Moisés. Só fazer um adendo aqui, Piper, no texto áureo, eu gostaria aqui de frisar que Paulo, quando ele fala que nós recebemos o Espírito de sabedoria, Paulo não está dizendo aqui que esse Espírito de sabedoria, ele vem sobre nossas vidas tão somente na vida ministerial. Ele também vem na nossa vida cotidiana. Um exemplo disso é Salomão, que tinha a sua sabedoria, uma sabedoria administrativa, mas quando ele pede essa sabedoria a Deus, ele executa ela em todas as áreas da sua vida. Então essa sabedoria, ela não é única, exclusivamente a sabedoria espiritual. Amém? E Paulo aqui falando da sabedoria meramente espiritual, né? Meramente espiritual. Meramente, porque a Bíblia fala que existe uma sabedoria que é carnal e diabólica, né? Paulo também fala desta forma. A nossa introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Então aqui em 3 planos, Paulo ele faz ação de graça, ele faz uma oração intercessora ou intercessório e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição que já foi aí falada nas aulas anteriores. Nós somos eleitos por Deus, Deus nos escolheu. A nossa eleição busca a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então aqui a introdução já fala sobre a base da nossa lição. O alicerce da nossa lição está aqui na nossa introdução. E o nosso primeiro tópico diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Agora, pontuando, irmão Isaac Barbosa, nós vamos pontuar aqui essa divisão: ação de graças, oração intercessórias e a confissão de louvor. Tem alguma coisa para falar? Não, pode prosseguir. Aqui na oração de Paulo, né? Paulo ele faz a oração primeira agradecendo a Deus, né? No versículo de número 16 ele diz assim: olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo ele agradece a Deus ali pela igreja de Éfeso e ele começa ali a enumerar, né, aquilo que ele quer, colocando ali como agradecimento, agradecendo por aquele povo, mas colocando ali o seu pedido peculiar, particular, ali para que aquele povo tivesse a iluminação do Espírito Santo. Então na nossa lição aqui, o nosso escritor da lição me diz assim: o apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Então Paulo ele começa agradecendo a Deus porque aquele povo recebeu essas bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? A eleição, a predestinação, a filiação, que foi falado na semana passada. Nós falamos muito sobre predestinação e eleição na semana passada, que foi o tema da nossa lição da semana passada. A filiação, que é Deus nos adotando como seus filhos, e o dom do Espírito Santo. Uma pessoa que recebe a Deus, que Deus escolheu, ela deve buscar com muita insistência os dons espirituais. Eu acho interessante, irmão Isaac Barbosa, eu estava me lembrando de quando eu iniciei a minha trajetória. Eu já tenho 32 anos no Evangelho. E as orações principais, o pedido de oração principal dentro dos cultos, né, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eram os jovens lá mandando uma mensagem para o pastor, falando: pastor, ore para mim porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, ore para mim porque eu quero receber os dons espirituais. Então o pastor, na leitura lá, o pastor dizia: irmãos, vamos orar
irmão João, o irmão João está pedindo para ser batizado com o Espírito Santo. E hoje nós não vemos mais isso. Parece que falta um pouco de interesse, né, no meio do povo, principalmente daqueles que iniciam a carreira cristã. Quando eles se convertem, se rendem a Deus, parece que não há mais esse interesse em buscar o Espírito Santo, em buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos na lição passada que a pessoa, quando aceita Jesus, Deus, ele carimba essa pessoa. O Espírito Santo já está na vida dessa pessoa quando a pessoa aceita Jesus. Há arrependimento no seu coração, ela aceita Jesus, ao carimbo do Espírito Santo, ao selo de propriedade, ao selo, né? Aquilo que muitas pessoas confundem, né? O selo do Espírito Santo com o batismo. O selo é como se Deus estivesse falando assim: olha, agora, a partir de agora, o irmão Carlos vai ser meu, o irmão João vai ser meu, a irmã Maria vai ser minha. A partir de agora ele tem o selo do Espírito Santo. Então esse selo do Espírito Santo a pessoa recebe a partir do momento em que há arrependimento no seu coração. Ele levanta as mãos e aceita a Jesus Cristo. Uma coisa interessante também, que quando Paulo está falando dessas bênçãos, ele fala de 4 bênçãos espirituais, pelas quais ele vem agradecendo a Deus, e ele se alegra aqui no texto pela vida das quais ele está orando, não é? Então, e outra coisa importante que nós vemos aqui é que Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível alguém perceber a glória dessas novas sem ser ensinado por Deus. Então aqui nós vamos entender sobre essa graça de Deus. E aí a gente diz assim, a revelação que é dada por Deus, ela só pode ocorrer por obra do Espírito Santo. Então, por mais inteligente, por mais intelectuais, por maior que seja o QI do ser humano, nós não conseguimos compreender estas coisas, porque essas coisas são geradas por obra do Espírito Santo. E é por isso que a leitura bíblica em classe, Pipe, ela diz que Paulo ora para que Deus possa gerar nos crentes essa compreensão. E isso que é importante nós entendermos. E nessa oração de Paulo ele nos ensina muita coisa. Ele nos ensina que nós devemos orar pelos nossos irmãos a fim de que todos venham a ter essa compreensão, a fim de que todos possam estreitar esse relacionamento, essa experiência pessoal com o Senhor, e que o Espírito Santo venha a gerar no coração de cada um e compreender essas grandes riquezas das bênçãos da salvação. Amém? Que coisa maravilhosa, né? A gente saber que tudo se volta para Ele, né? Esses dias eu ouvi uma pregação, a pessoa dizia assim, ó: nós não somos constrangidos em servir a Deus, nós somos atraídos, né? Existe uma diferença entre constranger a pessoa e você atrair a pessoa. É como a empatia, né? Hoje nós estamos falando muito de empatia nesse tempo de crise aí por causa dessa pandemia. Falando sobre empatia, nós precisamos ter esse dom da empatia, que é chamar a atenção das pessoas pelo que você é, né, por aquilo que você é, e nós somos atraídos para Cristo e tudo converge nele. É interessante que nós temos fé, mas a fé não vem de nós. A Bíblia fala que a fé vem de Deus, né? Nós somos agraciados por Ele, a graça vem dele, e tudo vem dele, né? Esse desejo de buscar, esse desejo de, como eu disse aqui agora há pouco, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar os dons espirituais, tudo deve vir dele. É nele que nós estamos firmados e tudo deve convergir para ele. As aulas passadas eu disse, né, que Cristo é como um imã, né, que ele atrai, né? Nós devemos ser atraídos para buscar o conhecimento. Aqui na nossa lição, buscar a iluminação do Espírito Santo. É interessante que sem ele, né, dentro desse plano espiritual, sem ele ninguém é nada. Não é verdade? Existe a diferença, né, que é bom aqui enumerar, entre conhecimento e sabedoria. Aqui Paulo ele não está falando de conhecimento, o conhecimento teórico, porque tem muitas pessoas que têm um conhecimento teórico sobre Deus. Eles conhecem Deus, eles sabem dos atributos de Deus, ele sabe que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele conhece todos os atributos
frutos de Deus, ele se baseia aí no seu curso teológico, faz esse seu curso teológico, é muito importante nós termos esse curso teológico, termos também esse conhecimento teórico, mas muito melhor termos o conhecimento de Deus, adquirir sabedoria dele, é o que Oséias diz lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer que é uma coisa contínua, irmãos, uma coisa contínua. Você não para, você não pode ficar estagnado. Cristão não fica estagnado. Cristão, ele tem que crescer dia a dia. Como eu disse semana passada, melhorar dia a dia. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Nós temos que ter essa melhora e ter esse desejo de melhorar. Então o rogo de Paulo, a oração de Paulo, aqui na nossa lição diz, ele rogava para que os crentes recebessem capacidade de compreender. E não é por meio humano, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Por essas três coisas aqui Paulo rogava. Tem que ter esperança da chamada, tem que saber que ele tem a riqueza da herança, nós somos co-herdeiro através de Cristo. E temos também a grandeza do poder de Deus, que nós vamos aqui mencionar daqui a algum instante. É interessante, né? O subtópico 2 já fala sobre a esperança da vocação. Gostaria de ler alguma coisa aí? Então, é só dar continuidade, porque um é gancho do outro, não é? Um subtópico é gancho do outro. Então, agora, uma vez esses crentes de Éfeso, sabendo qual é a esperança da sua vocação, e agora nós podemos dizer que tal esperança, ela divide-se pelo menos nesses três aspectos. Qual seriam esses três aspectos? Deus chamou pessoas no passado. A chamada abrange serviço e santificação do presente. E a C, a participação gloriosa do futuro. É interessante que o que nós aprendemos aqui e que essa esperança da nossa vocação, ela envolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E se nós entendermos isso, nós vamos ver que o sangue de Cristo, ele envolve todo o nosso passado. Paulo, lá em Éfeso, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, nossos pecados foram perdoados. E isso aponta para o nosso passado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isto nos aponta para o presente, né? E ainda tem mais um ponto. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira futura. Isso nos aponta para o futuro. E essa esperança da vocação envolve passado, presente e futuro. E é uma plenitude de Deus sobre a nossa vida. Isso fala sobre o subtópico desse que nós acabamos de ver. É interessante, né, que é bom nós frisar, existe uma passagem bíblica do encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele achou assim que todo aquele conhecimento, ele como sendo ali um príncipe dos fariseus, ele era uma pessoa que tinha um alto grau ali no meio de uma sociedade, tanto é que quando ele foi ali se encontrar com Jesus, ele foi ali no horário que ninguém pudesse ver ele, por causa da vergonha que ele tinha talvez de alguém perceber que ele estava ali. É interessante o capítulo 3, eu vou ler aqui, Isaac, que diz assim, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele estava aqui engrandecendo ali Jesus, sabendo que Jesus operava os sinais através de Deus. E Jesus respondendo disse desta forma, isso aqui que quebrou o conhecimento que aquele homem tinha humano, que ele tinha quando Jesus olhou para ele e disse assim: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos já entrou no seu conhecimento, na sua teoria. Ele falou: mas como eu posso, sendo homem já velho, nascer de novo? Porventura eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe? Por quê? Porque ele não compreendeu. É isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos aprender a compreender as coisas espirituais. Precisamos compreender as coisas espirituais. Nós somos vocacionados, né? O que Paulo fala aqui na nossa leitura bíblica em Graça. Ele diz assim, ó: tendo iluminado os olhos vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E qual é a nossa vocação? Qual é a nossa chamada? A vocação é a chamada da parte de Deus. Algumas pessoas, às vezes, eles estão na igreja, eles são vocacionados, mas eles ainda não se despertaram. Eles ficam ali, como se diz uma linguagem assim, né? Caçando mosca, né? Eles estão na igreja, Deus tem um chamado na vida dele. Todas as pessoas olham para ele, irmão Isaac, e falam assim: ó, você tem chamado para ser um pregador da palavra, rapaz. Se desperta, leia mais, vai na escola dominical, vai nos cultos de ensino. E às vezes a pessoa fica ali naquele, né, parece que viajando, né, como diz a linguagem, viajando na maionese, né? A pessoa fala viajando na maionese. Então até as pessoas de fora, né, notam que você tem uma vocação, e muitas vezes você não está notando essa vocação. E Paulo aqui, ao pedir para que Deus abra os olhos espirituais, Paulo estava falando, e você citou bem aí, Moisés, falando dessa parte aqui, no passado. E muitas pessoas hoje, infelizmente, eles estão na igreja, mas estão ainda presos no passado, presos no tempo de pecado. E ele tem que deixar, é como uma pessoa quando vai pescar, assim, pescador vai entender essa linguagem que eu estou falando. Ele está lá pescando e a linha enrosca lá no meio de uma moita, no mato. Aí ele fica tentando arrancar, enquanto isso o outro que está do lado está pescando um peixe atrás do outro. E a pessoa fica ali 2, 3 horas lutando para arrancar, ao invés de cortar a linha. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. E tem pessoa que não corta a linha com o passado. Tem pessoa que olha aí para o passado e fica lembrando do passado, né? É interessante que o passado ele vai servir só para uma coisa, como testemunho nosso e para esquecer. Né? É o que diz lá em Isaías: lançado no mar do esquecimento. Às vezes Deus esquece do nosso passado e nós mesmos não esquecemos. Nós precisamos esquecer do nosso passado. E Paulo aqui fala sobre o tratado com o passado, com o presente, que é a vocação, né? O tempo presente, que é a busca da santificação. A pessoa tem que buscar se santificar cada vez mais. E a vocação, né? Como é que eu entendo que eu sou um chamado de Deus? Isso é Deus que coloca no nosso coração. Isso é Deus que coloca desejo no nosso coração. Às vezes, infelizmente, nós somos mal interpretados, né, em determinados lugares. Muitas vezes, quando nós temos essa vocação, mas parece que o homem ele quer impedir a vocação que nós temos, né? Acontece com muitas pessoas. Acontece com muitos cristãos, né, que as pessoas que estão ao redor não entendem, porque infelizmente nós temos pessoas que vão aí e contra o seu chamado, contra a sua vocação. Mas você deve sempre estar aos pés de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu tenho a certeza que eu sou vocacionado, eu sou chamado para um propósito. E Deus tem distribuído aí esses dons para as pessoas. Deus tem distribuído vocação para as pessoas. Eu não falo aqui de vocação natural, não, dom natural. Como uma pessoa nasce, às vezes ela nasce para ter uma retórica boa. Tem pessoa que já nasce com uma retórica boa. Desde criança, né, pequeno, assim, eles assombram os seus pais por causa da maneira deles se expressar nas suas palavras. Tem pessoa que tem uma retórica boa, mas tem pessoa que busca, através da sua vocação, buscando a Deus, através dos dons espirituais, ele busca esta vocação. O propósito de Deus é a vocação salvífica, né, senhor? Isso. Até porque essa vocação, ela diz respeito à salvação. Porque a vocação ministerial, propriamente dito, Paulo vai falar lá no capítulo 4 sobre os dons ministeriais, né? Que é uns para apóstolo, outros para... vai ser uma das nossas próximas lições também. E vai ser uma bênção, né? Entender o nosso chamado, né? Ministerial, né? E essa vocação aqui salvífica, né? Como disse o irmão Isaac Barbosa, nós precisamos já compreender. Por isso que é bom, meus amados irmãos, a escola bíblica dominical, o culto de ensino.
Você que tem o desejo aí de pregar a palavra de Deus, de ser um evangelista, um pregador itinerante, você deve se ater a isso, né? Buscar dentro de uma escola bíblica dominical, dentro de um curso teológico, porque infelizmente, né, muitas pessoas erram, né? A Bíblia fala isso, que nós não podemos errar por falta de entendimento, e muitas pessoas, a Bíblia fala que perecem. Por falta de entendimento. Nós não podemos perecer, nós temos que buscar entendimento, buscar o conhecimento de Deus, buscar a sabedoria do alto. Moisés Barbosa citou aqui no começo Salomão foi essa pessoa que buscou sabedoria do alto. Ele pediu para Deus sabedoria quando Deus ali se revelou a ele não quis riqueza, ele não quis ali os seus inimigos nas mãos como queria ali o seu pai, né? Davi ele sempre falava: Deus, eu quero um inimigo na palma das minhas mãos, né? E Deus ali usava ele diante do inimigo, mas Salomão não, Salomão ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria, o povo é grande. É preciso se colocar na brecha, né? Tem que se colocar na brecha, porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Isso. A palavra diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, de toda sabedoria. Tem muitas pessoas que não têm esse temor, né? Não faz essa distinção. Não distingue. E a pessoa tem que saber temor de Deus. Não é ter medo, é temor. É saber que ele pode exaltar, mas ele também pode abater. Tá? Existe exaltação para você, mas existe abatimento no momento que você crescer a soberba no coração. É interessante, né? Tudo está ligado nele. Pode humilhar, pode exaltar. Tudo está ligado nele. Ele fala lá em Samuel. Seja por ele, para ele, né? Para ele. Todas as coisas. Ele fala lá para Samuel: eu sou aquele que leva a sepultura, sou aquele que tira, sou aquele que exalto, mas sou aquele que humilha. Então nós temos que ter temor a Deus, como disse o Moisés. O temor é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, aí você com certeza vai ter sabedoria. Subtópico 2: as riquezas da glória da sua herança. Aqui, quando nós estamos falando de herança, nós podemos já ligar essa herança, Moisés, como se fosse um pai deixando herança para o filho. Mas aqui não é herança material. Aqui nós estamos falando aqui de toda a nossa lição baseada em bênçãos espirituais. É que nós estamos precisando de hoje, porque uma pessoa com sabedoria, como disse o Moisés Barbosa há poucos instantes, essa sabedoria não serve somente para nós aqui dentro da igreja, ela serve para nós aí no meio do mundão, né? No cotidiano nosso, na área secular, na escola, no trabalho, né? Eu estava ouvindo ontem um testemunho de um pastor. E esse pastor dizia que quando, um tempo atrás, ele passava diante do supermercado lá, e no supermercado, porque tem coisa que a gente precisa ter sabedoria para responder na hora. Tem coisa que nós temos tempo para responder, mas tem coisa que a gente tem que ser sopetão, né? Tem que ser na hora. E esse pastor, ele passa perto, lá um pastor da igreja Assembleia de Deus, ele passa diante do mercado, e o dono do mercado chama ele e diz assim: pastor, o que quer dizer o nome Assembleia de Deus? O pastor ali pensou, falou assim: a Assembleia de Deus quer dizer uma reunião de santos, uma reunião em nome de Deus. Aí a pessoa já veio com aquela palavra, né? A pessoa não servia a Deus, e a pessoa veio com aquela palavra: mas pastor, por que é uma assembleia de pessoas de Deus, sendo que dentro da sua igreja tem caloteiro, tem fofoqueiro, essas pessoas compram aqui no meu mercado e não pagam, essas pessoas aí, eles ficam fofocando da vida dos outros. Aí o pastor já tem que ter uma resposta, Isaac, rápida, né? Na hora. Tem que ser aquela resposta já na hora. Ele não tinha como esperar para responder. Então ele olhou assim do lado do mercado homem, tinha uma casa de saúde. Aí ele olhou e falou: moço, o que é aquela casa ali? Está escrito o quê? Casa de saúde. Mas quem que frequenta aquela casa lá? Aí o dono do mercado falou assim: naquela casa só vai pessoa doente. Então, meu amigo, a igreja Assembleia de Deus, ela é um hospital, é como se fosse um hospital. Lá tem pessoas lá dentro da igreja que eles estão buscando o aperfeiçoamento. É por isso que eles são caloteiros hoje, são fofoqueiros hoje, mas Deus vai mudar eles. É o processo da santificação. É o processo. Até hoje eu separei uma foto para colocar aí no Facebook, né? Que diz que eu disse, até o ano passado eu coloquei no Facebook, uma foto que fala assim: lugar exclusivamente para pessoas com defeitos. Porque a igreja é um lugar de pessoas defeituosas. Nós estamos tratando aqui de pessoas, né? E como diz o ditado aí fora, cada cabeça uma sentença.
Então nós vamos tratar dessas pessoas assim. Então a igreja é um hospital de Jesus. A igreja é um hospital de Jesus. Se você procurar hoje para servir a Deus e falar assim, eu não quero ficar na minha igreja porque eu quero uma igreja perfeita, meu querido, minha querida, você não vai achar. Melhor ficar na sua casa. É melhor ficar na sua casa porque você não vai achar. Então aqui as riquezas da sua glória. Você grifou alguma coisa, Isaac? Então, eu no subtópico 3, eu deixei um resumo bem pequeno, porque quais riquezas são? A expressão da sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação. E que riquezas são essas? A expressão sua herança, eu acabei de ler aqui, e quais são as bênçãos que essa herança nos proporciona? E aí nós temos aqui o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, não sei se você vai completar alguma coisa mais, mas eu encerrei esse tópico com uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim, e eu queria ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, nós percebemos a salvação, isto já foi revelado para nós. Agora Paulo está orando pela igreja de Éfeso, para que esta igreja possa também conhecer esta riqueza, que é a glória da herança do Senhor, que é como se fosse um pacote. Se Deus tiver oportunidade mais para frente, quando a gente recebe a salvação, nós imediatamente recebemos também esse pacote de bênçãos, não é? Sim. Na nossa vida. Então é dessa maneira que Paulo pede quando ele ora para a igreja de Éfeso, para que Deus abra o coração, que gere nesses corações um entendimento para que eles possam compreender a situação de salvo e o que eles têm direito como salvos na pessoa bendita de Jesus, não é? Muitas bênçãos espirituais. E aqui nós voltamos naqueles três passos, né? Passado, presente e o futuro. Libertação, perdão dos pecados, adoção como filhos, né? Mudança. Deus ele mudou. Deus ele transformou. Nós dissemos nas lições passadas aí, Deus ele faz isso, é o Espírito Santo que faz isso, tudo converge nele, né? É interessante, é coisa maravilhosa. Nós começamos a meditar e é bom a gente olhar para o passado nosso, tomar isso como testemunho. Olha quem eu era e olha quem eu sou. Né? É coisa linda, é coisa maravilhosa, é um mistério que a pessoa não pode imensurar, não pode medir, não tem medida, não tem como você medir. As coisas de Deus elas são imensuráveis, né? Elas são sem medidas. É o que nós vamos falar depois aí no tópico 2. Nós vamos falar sobre a sobreexcelente grandeza de Deus. Nós vamos falar sobre isso, mas é bom dizermos que isso é uma coisa que nós não temos dentro da nossa concepção humana, não tem palavra para colocar isso daí. Então aqui é dentro de 3 passos, no passado, no presente e no futuro. Qual é o futuro que Deus tem? É um futuro glorioso para a igreja, participar das bodas do Cordeiro, gozar da eternidade. Você pode aqui estar 100 anos aqui na terra, mas imagina uma eternidade com Deus. As pessoas hoje estão dando pouco valor para a eternidade, né? Dentro desse plano de salvação aí, Deus tem mudança para fazer, para nós fazer parte da eternidade com Deus. O tópico 2 fala sobre a excelente grandeza, aliás, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Ao comecinho já fala a palavra aqui, o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, né? Jesus falou assim certa vez: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O poder pertence a Ele, todo o poder pertence a Ele. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir. Ele se esmera quer dizer, ele se gasta, né? Esmerar quer dizer, ele está se gastando no esforço de traduzir a grandeza de Deus, mas ele não conseguiu.
né? Nas suas palavras aqui ele diz um pouco, ele fala um pouco daquilo que é Deus, do que é o poder de Deus, mas ele se esmera, ele faz todo o esforço para traduzir a grandeza e a eficácia desse poder que opera em nós. O subtópico 2 fala sobre a sobreexcelente grandeza de Deus. O que é sobreexcelente? É uma coisa extraordinária, né? É isso que fala a nossa lição, né, Moisés? O termo sobreexcelente e extraordinário, eles falam palavras distintas, mas que se completam entre elas, né? O que é uma coisa ordinária? É como se fosse, eu que venho de caserna, para quem não sabe é o militarismo, então a gente tinha reuniões ordinárias, são reuniões padrão, dia e hora marcada, todo mês nós temos a reunião ordinária, mas entre uma reunião ordinária e outra pode haver uma reunião extraordinária, e essa extraordinário é esse poder que emana de Deus. Então aqui Paulo está querendo dizer que quando ele diz a grandeza, o poder de Deus é sobreexcelente, e essa grandeza e esse poder só pode ser produzido pelo Espírito Santo, nós entendemos a colocação de Paulo quando ele ora para a igreja de Éfeso. E a expressão grandeza, ou seja, algo grande e magnífico, não é assim? Aqui a palavra fala assim, a leitura nossa da lição, ela fala que a grandeza objetiva é enaltecer magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, grandeza nos mostra algo que sobrepuja todas as demais coisas, né? Todas as outras coisas, elas se tornam ínfimas, se tornam pequenas diante desse poder que sobrepuja sobre todas as coisas. É interessante, né? Essa palavra extraordinária é uma coisa que ainda a gente não conhece, a gente vai vir a conhecer, né? Porque é extraordinário. O evangelho, quando nós falamos de viver evangelho, nós vivemos novidades, né? Novidades de vida. E esse negócio acontece dia após dia. E Paulo, quando ele fala assim, a sobreexcelência, né, é algo extraordinário, né, para colocar que Deus, a grandeza de Deus, né, como o irmão leu, o objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, né? Ele sobrepõe a tudo. Não existe nada comparável ao que Deus pode fazer. Não existe nada comparável diante dessa grandeza, né? E aqui Paulo está falando sobre o poder. A palavra poder aqui vem aí da palavra dunamis, né? Que é a mesma palavra para dinamite também. Muitas pessoas falam dinamite. Paulo ele cita muito a palavra poder, né? Quando nós vemos na Bíblia muitas vezes falando assim, o evangelho é poder, o evangelho é dinamite, né? Quando Jesus está falando assim, recebereis poder do alto, Jesus está falando, vocês serão dinamite. Vocês vão ser dinamite, haverá dinamite na mão de vocês. Então essa palavra quer dizer que é algo miraculoso, né? que demanda uma força fora de medida. Não tem como medir a força, né? Da grandeza que Deus ele quer, né? Que Paulo está pedindo aqui para colocar aqui nos salvos. Né? Ele coloca no salvo. Então logo a repetição desses termos, né, ele indica apenas o maior de todos os poderes, que é capaz de realizar a transformação, aquilo que nós comentamos agora. Não tem como você explicar a transformação de uma prostituta, de um drogado, né? De uma pessoa que vivia aí no crack, na maconha, na cocaína, no álcool. Não tem como você ver essa pessoa hoje chegando para a igreja de terninho, palitozinho, gravata, camisinha social. Não é por mérito próprio. Não é mérito próprio, né? Se fosse meritocrático, irmão Isaac, aí teria muitas pessoas falando, eu faço boa obra, né? Eu ajudo os pobres, eu entrego cesta básica todo mês. Mas não é meritocrático, é uma coisa assim que Deus, né, proporcionou. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então essa transformação aqui e salvação do homem dentro desse poder, dentro do dunamis ou desse dinamite, né? Que é esse poder, essa força fora de medida, é o que Deus faz lá. E Deus ilustra bem essa palavra através do profeta. Ele diz assim: eu tiro o coração de pedra e coloco o coração de carne.
né? Talvez você hoje que está assistindo, você está dizendo assim, olha, o meu marido tem um coração de pedra, meu filho tem um coração de pedra. Não tem coração de pedra para Deus, não. Que é isso? Né? Deus muda, Deus transforma. Pode ser o pior coração. Muito daquela citação que diz assim, do ser e estar. A pessoa está daquela maneira, mas ele não é daquela maneira, porque se ele está daquela maneira, ele pode ser mudado. Se ele é, já foi. Mas se ele está daquela maneira, Deus pode mudar o coração do homem. É interessante, né? Para Deus não serve aquele ditado, não viu pau que nasce torto, morre torto, tá? Pau que nasce torto não morre torto, porque Deus tem o poder de transformar. Felipe, só um adendo aqui no poder que você mencionou agora e está na lição. O poder indica efeitos miraculosos. Que requerem força fora de medida. Então a gente entende que todas as coisas vêm ligadas à salvação, através das quais Deus opera, e é algo que nem o Piper falou, não vem de nós. É algo que não vem de Deus, então não tem como nós trazermos para nós esses méritos, não é? E a repetição desses termos, ela vai nos indicar que apenas o maior de todos, aí nós vamos ler aqui, os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E todo crente precisa dessa transformação. É uma operação do poder de Deus que opera coisas impossíveis nos seres humanos. Certa feita, Jesus falando ali aos discípulos sobre questões salvíficas, ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí eles disseram, mas se for assim, quem vai se salvar? Ninguém. E Jesus, respondendo de imediato, diz o seguinte, que para o homem é impossível, tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível, não é? Então, graças a Deus. Uma resposta para esclarecer ali, né, aqueles homens, né? Jesus falou assim, ó, o rico não pode entrar no reino dos céus. Mas não sei, mas quem vai poder se salvar, né? Não, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, né? Deus torna tudo possível. Então, essa grandeza, esse poder de transformação, né, foi dito aqui no começo, voltamos a frisar novamente, é imensurável. Não tem como medir. Né? Não tem como nós medir. E só é gerada pelo poder do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. É tudo gerado pelo Espírito Santo. A pessoa chega na igreja, ela aceita Jesus, ela se arrepende do seu pecado. Quem faz a obra? É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem convence ela é o Espírito Santo. Não é a beleza da palavra, a arquitetura da palavra, a beleza do sermão. Não é a beleza do sermão. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, me arrependi dos pecados, na verdade, né? Que depois eu aceitei Jesus, mas uma pessoa parou eu no meio da rua, e eu voltando embriagado no meio da rua, e essa pessoa pregou para mim, madrugada, não sei se ele estava no monte, se ele estava em oração, esse crente me encontrou no meio de uma avenida, eu estava ali com meus amigos, ele pregou, ficou pregando 2 horas, Isaac, 2 horas de pregação, e nós ouvindo. Aí ele entregou um folhetinho, colocou no meu bolso, mas das 2 horas que ele pregou para mim, eu só gravei uma frase dele, eu era como você, hoje eu sou diferente. E sabe que aquilo lá ficou remoendo no meu coração, mas como aquele rapaz é diferente, ele é homem como eu, né? Ele tem quase a mesma idade minha, como é que era diferente? Eu fiquei tentando procurar entender, mas por que ela era diferente? Mas depois eu lembrava da feição daquele rapaz. Lembrava da feição, nossa, mas ele tinha uma feição alegre, eu não sou alegre daquele jeito. Então, das 2 horas que ele falou, eu gravei só essa frase. Aí eu fiquei remoendo um tempo lá, e 2 meses depois eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Então, quem que fez isso? O Espírito Santo. Foi a pregação dele? Também foi, mas não na totalidade, né? A palavra que ele falou para mim das 2 horas, muitas palavras ali eu nem lembro mais do que ele falou, mas eu lembro dessa frase, eu era como você, mas hoje eu sou diferente. Isso que é maravilhoso. Verdade. O subtópico 2, a força do poder divino. Eu vou ler uma parte que eu frisei aqui, Isaac, depois se você quiser falar alguma coisa. Primeiro a palavra operação, que é traduzida de energeia,
e também significa eficácia, uma coisa eficaz, sinalizando a ideia de poder em atividade, né? Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 29. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Então é uma coisa eficaz e é uma coisa intensa, né? Quando nós falamos de energia, nós pensamos aí no motor. Você está andando, o motor está funcionando, está gerando energia e você está se movimentando com esse veículo. Então aquele motor não para, é constante, né? Então aqui essa operação, essa energia dá o poder de eficácia, mas também de intensidade. É uma coisa que não para. Hoje nós estamos aqui falando e Deus pode estar trabalhando aí no seu coração. Por quê? Porque é uma coisa com intensidade. O Espírito Santo ele age com intensidade. Verdade. O comentarista nosso, ele fala aqui sobre 3 coisas. Que é, primeiro, ele vai mostrar que essa palavra, operação, ela traduz, como você disse, energia, ou seja, aquilo que movimenta, sendo capaz de fazer com que algo se movimente de forma ativa e eficaz. Ela não se movimenta simplesmente e depois desaparece. É efetiva. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do homem, é uma obra contínua. Ele não simplesmente começa e para e vira, não. É contínua, ativa e eficaz. E em segundo, ele diz a expressão força, que traz a ideia de intensidade do jeito que está aqui. Ou seja, nós fomos movimentados por uma intensidade de força que vem de Deus. Oh, glória a Deus, não é? E finalmente, pelo poder inerente de Deus. Então a salvação é operada em nossa vida pela força do poder divino. E é isso que Paulo vai deixar claro quando ele, para nós, no texto que diz lá: a vitória do salvo reside no fato de que não agem a sós, mas os salvos são movidos pela força do poder de Deus. Então, uma vez o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos convencendo do pecado, Deus não nos abandona mais. Ele vai continuamente investindo em você, até que você se torne aquilo que Ele deseja. Eu não sei qual é o objetivo de Deus para a minha vida. Eu sei que o objetivo na minha vida é a salvação, mas o que Ele tem para mim ministerialmente, eu não sei. É dia após dia, paulatinamente, é que Deus vai te revelando. E essa revelação vem através do Espírito de Deus. Aleluia. Né? Amém. É coisa boa, né? Eu estava aqui, enquanto o irmão Isaac estava falando, eu estava me lembrando. Quando eu iniciei a pregação do Evangelho, eu fazia o apelo para as pessoas e eu dizia assim no apelo: quem quer fazer um compromisso com Deus? Quem quer ter um compromisso com Deus? Aí um pastor, ele pegou um dia e falou: irmão Carlos, quando a pessoa aceita Jesus, não é ela que tem que fazer um compromisso com Deus, é Deus que está fazendo um compromisso com ela. É o que a Bíblia fala lá em João: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então é Deus escolhendo a pessoa. Aí ele pegou e falou assim: quando você vai comprar um terreno, você compra um terreno, você quer plantar, fazer uma horta no terreno, você vai olhar para o terreno e falar: o terreno, dá um pé de couve para mim, dá um pé de alface, produz aí para mim mandioca. O que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá limpar o terreno, tirar as ervas, depois você vai ter que gradear essa terra, fazer todo aquele processo de plantio naquela terra, e a terra vai começar a produzir. Assim é Deus conosco. Deus faz da mesma forma. Deus ele toma a propriedade, né? Ele escolhe a propriedade. Nós somos propriedade. A Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, peculiar de Deus. Deus toma a propriedade. Deus faz uma limpeza ali no meio da propriedade, né? Porque nós tínhamos nosso coração erva daninha, né? Rapina, né? Tínhamos insetos, né? Movimentando na nossa vida, e Deus ali ele arranca tudo. Deus vai mudar e Deus vai plantar, porque Jesus ele falou assim: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos. Então é Deus que faz produzir. Então é interessante, ligado nisso daí, né, nessa palavra que o Senhor falou, eu me lembrei desse tempo, dessa instrução. Por isso que é bom, né? A Bíblia fala: andem com pessoas sábias, né? Vai se tornar mais sábio ainda. Tem pessoa que escolhe suas amizades, né, baseado na classe social.
baseia sua amizade na classe social. Fala, não, eu só ando com pessoa da minha classe social. E ela esquece que muitas vezes uma pessoa, ela pode ser até iletrada, né? Ela pode ser até uma pessoa intelectual, mas ela não tem sabedoria de Deus. E é tão gostoso quando você pode andar com pessoas que têm sabedoria de Deus. A pessoa tem que ter sabedoria de Deus. E é bom andar com sabedoria de Deus. É um erro muitas vezes a pessoa dizer assim, fulano lá é analfabeto, ele não tem sabedoria. Não, ele tem sabedoria. Ele tem sabedoria. Mas você é uma pessoa culta. Não é uma pessoa culta, não é uma pessoa assim que demanda assim uma operação matemática assim, para fazer uma equação, não vai saber o que é álgebra, né? E outras coisas mais. Mas ele tem entendimento, ele tem sabedoria. Por quê? Porque Deus está dando sabedoria. Então eu me lembro de pastores, né, que já partiram aí para a eternidade, nos quais ensinaram muitas coisas boas, sabe, coisas boas assim. Aí você perguntava para esse pastor, até que série o senhor estudou? Irmão, eu nem frequentei escola, eu nunca frequentei escola. Então a gente tem que saber escolher amizade, né? Você tem que saber escolher as suas amizades para andar com pessoas que tenham realmente sabedoria, para você absorver um pouquinho mais daquilo. É isso mesmo, glória a Deus, hein? Então aqui nós terminamos o nosso tópico 2. Tem mais alguma coisa para falar do tópico 2? Então nós vamos falar agora sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então aqui mais um adendo aqui no subtópico 2 ainda. Paulo apresenta 3 exemplos refutáveis da força do poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, é o que nós vamos falar agora, vai ser parte desse tópico 3, a sua elevação acima de todo o domínio. Então o tópico 3 nós vamos falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Quem é o nosso exemplo para tudo? É Cristo. Paulo ali batendo no peito dizia assim, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então Paulo ele batia no peito e dizia assim, eu procuro imitar Cristo, vocês têm que procurar imitar Cristo. Qual é o nosso desígnio aqui na terra? Como assim nós podemos dizer? Nós temos que refletir Cristo na nossa vida. De que forma nós refletimos Cristo na nossa vida? Procurando ter sabedoria de Deus, ser iluminado. Essa iluminação que nós refletimos, nós devemos refletir no nosso cotidiano. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e têm que dizer, realmente aquele homem lá é um servo de Deus, aquela mulher é uma serva de Deus. Isso é refletir a glória de Deus. Então através das nossas atitudes, né, como eu disse, boas obras nos salvam, mas o salvo ele tem que ter boas obras. Nós precisamos ter boas obras, o que Tiago fala, né? Fé e obras devem andar junto. Então Cristo aqui é o nosso exemplo de exaltação, é Ele que reflete em nós e nós devemos ser igual a Ele. E o subtópico 2 já fala assim, Cristo, as primícias do que dorme. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando o morto. Então há uma esperança para nós também, nós que morremos em Cristo, nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque Cristo já nos deu esse exemplo. Tudo o que Cristo, né, fez na Bíblia Sagrada, Ele deixa para nós como exemplo. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A transformação de água em vinho. Então mostrando para nós que a pessoa ele pode ser o que for, mas na mão de Jesus ele é uma pessoa transformada. Qual é a expressão máxima aqui do Evangelho para nós? Nós vamos também ser ressuscitados. É o que Paulo ele fala. Paulo ele fala assim, se não acreditássemos na ressurreição, o Evangelho seria para nós inútil. Estou parafraseando aqui, estou colocando aqui da minha forma. O Evangelho para nós seríamos inúteis se nós não acreditássemos na ressurreição. É isso mesmo. O nosso comentarista ele coloca aqui que a ressurreição de Cristo é a primícia dos que dormem, né? Eu estava vendo um professor dizendo, um professor de teologia perguntou à classe qual era a importância da ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Ao que o aluno respondeu, nenhuma. E aí, porque ele citou, ainda foi se justificar dizendo que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o professor refuta, citando lá 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, que quando Paulo diz, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. Se Cristo não houvesse ressuscitado, ele seria simplesmente mais um mártir, assim como foi muitos naquela época, né? Mas ele ressuscitou,
vencendo a morte, e isso nos dá a certeza que nós ressuscitaremos com Ele. Tem um caso interessante e algumas perguntas acontecem lá em Mateus, quando diz que quando Jesus expira na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. A terra se fendem, as pedras se fendem, e corpos dos santos que estavam levando ressuscitam. E aí existe aquela diferença: se Cristo é a primícia, como aqueles ressuscitaram primeiro? No próprio versículo, aí nós encontramos duas situações em que alguns acreditam que foi antes e alguns acreditam que foi depois. Mas o fato é que eles ressuscitaram, mas morreriam de novo. Isso. Esse é o fato interessante. Cristo não, Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Deus. Aleluia. Então a ressurreição de Cristo, ela é a garantia. É a garantia. Como é que nós vamos crer num Deus que, como muitas pessoas estão aí servindo hoje, eles vão lá na sepultura de Buda. Vão na sepultura de Maomé, né? Mas na sepultura de Cristo há uma frase lá: aqui jazia Cristo. Ele não está mais aqui. Há essa diferença. Então a garantia que nós temos é esta. Nós temos essa garantia. Cristo nos dá esta garantia, a garantia da sua ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele deixou isto como garantia. Tudo é exemplo, né, dentro da vida de Cristo, no seu ministério. Ele tem que se batizar para deixar exemplo para nós. O Espírito Santo tem que pousar sobre ele, como nós dissemos na lição passada. O penhor do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo tem que pousar também sobre Jesus, deixando de exemplo para nós. A garantia da nossa ressurreição é Jesus. Agora, o escritor diz assim: desse modo os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então a garantia da nossa ressurreição, nós nos baseamos a nossa fé, a nossa declaração de fé, ela diz que nós acreditamos na ressurreição de Cristo, que esse também é um chamado para nós, e nós estamos crendo nisso. E nós vamos entrar agora no segundo subtópico, que diz assim: Cristo elevado à direita de Deus. O segundo subtópico aqui, Moisés, Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. É interessante, né? O senhor está na minha direita hoje, tá? O senhor é privilegiado, certo? Na cultura judaica, a pessoa que se assentava à direita do anfitrião ali, ou seja, do rei, ou a pessoa da casa, era uma posição ali de exclusividade, como nós podemos dizer assim, privilegiada. Isso, privilegiada. A pessoa que está sentada à direita era uma pessoa privilegiada. Ela era servida primeiro. As honrarias primeiramente era para ela. Então, aqui nós estamos falando do Cristo elevado à direita de Deus. É Deus aqui colocando Cristo numa posição privilegiada. É lógico que essa posição já era dele, né? Desde antes da fundação do mundo, porque o plano de Deus para a nossa vida, o plano de salvação foi antes da fundação do mundo. Então, com certeza o lugar de Cristo já estava reservado. É interessante quando nós falamos do lado direito, eu me lembro aqui da mãe de Tiago e João, né? Que chegou para Jesus e disse assim: ó Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, assim, tem um lugar à direita e outro à esquerda, né? E Jesus ali, naquela palavra, disse assim: não, isso daí é negócio do meu pai lá, não tem nada a ver comigo, não é comigo não, negócio do meu pai. O importante é que eles vão. Não tenho procuração. Eu não tenho procuração aqui para dar um lugar. Mas Cristo não, aqui Cristo deixou de exemplo para nós, aqui é Deus, né? Deixando de exemplo que colocou Cristo à sua direita como forma de exaltação. Cristo foi elevado, sentado à direita, dizendo assim: não, o privilégio é totalmente do meu filho, porque ele foi enviado para a salvação da humanidade, né? Então esse grau de exaltação aí para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Cristo venceu o pecado e venceu as forças do mal. Por isso, o privilégio de estar à direita do Pai.
Tem alguma dentro aí? E o finalzinho aqui, ele diz assim: assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Aí eu pus aqui uma coisa interessante, que vejamos que Cristo, ele não se elevou à direita do Pai. O texto diz que Cristo foi elevado à direita do Pai. Então, tanto na ressurreição como na ascensão de Cristo, como nós lemos aqui, as obras são do Pai. Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, eu gostaria de ler aqui rapidamente com os irmãos. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 5 ao 11. Ele diz assim: de sorte que haja em vós mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então a gente vê aqui que interessante, que nós vemos que essa exaltação de Cristo, Pipe, é uma ação de Deus e não uma ação do próprio Cristo, do próprio Jesus. Assim, a exaltação de Cristo é um modelo motivador para a igreja. Lá em 1 Pedro 5,16 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Então, Cristo ser levado à destra de Deus foi uma ação do Pai, única e exclusivamente uma ação do Pai. E isto é para nós um modelo. Amém? Exemplo para nós. Exemplo. E Cristo, aqui no subtópico 3, é exaltado sobremaneira. Vamos fechar aqui a nossa lição. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e domínio de todo homem de todo nome que se nomeia. Aí, isso quer dizer o seguinte: existem pessoas poderosas aqui na terra? Existe. Se eu perguntar para você quem é a pessoa mais poderosa da terra, você vai falar Donald Trump. O outro vai falar que é o da Coreia do Norte. Que agora parece que estão dizendo que morreu, né? que partiu. Alguém vai poder dizer, não, eu acho que é o Macron. Alguém vai dizer, eu acho que é o nosso presidente. Mas não importa que se a pessoa tem poder. Eu me lembro daquela passagem que quando Jesus chegou ali diante de Herodes, Herodes falou assim: eu tenho o poder de te soltar e de te prender. O que Jesus falou lá para ele? Nenhum poder você teria se o Pai não tivesse dado. Nós temos que entender uma coisa: toda autoridade constituída debaixo da vontade de Deus. Nada foge da vontade de Deus. Existem pessoas poderosas na terra? Sim, existem pessoas poderosas na terra. Ele é poderoso na terra, mas eles vão ter também que dobrar o joelho diante de Cristo. Verdade. Porque Cristo está acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio. Há épocas em que a terra é dominada por algum país, né? Nós vemos isso no decorrer, a Roma dominou, Persa dominou, Babilônia dominou. Nós tivemos o domínio de vários reinos ao decorrer aí do tempo, né? Desses milhares de anos. Temos aí reinos que dominam. Hoje pode ser os Estados Unidos, aí o maior poder bélico mundial, pode ser os Estados Unidos, mas todo joelho vai ter que se dobrar, porque acima de todo principado, todo poder, de toda potestade está a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Só para fazer um adendo aqui, o nosso comentarista ele coloca aqui: o resultado desse triunfo que está na nossa lição traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E eu preparei aqui algo interessante que eu mesmo depois me regozijei em cima desse resumo. Todas as bênçãos do Pai em relação a Cristo têm a ver com a igreja. Sim.
tudo em relação a Cristo tem a ver com a igreja, porque Deus designou a igreja para ser a plena expressão de Cristo. E como igreja, como agência do reino de Deus, nós temos que ser a plena expressão de Cristo. Tem um livro que, inclusive, acho que foi você que passou para mim, que fala em seus passos o que Jesus faria. Muito bom. É simplesmente para demonstrar que se ele estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Sim. Não é? Então, nós nunca seremos verdadeiramente igreja se nós não formos a verdadeira expressão de Cristo. Assim como Cristo, enquanto aqui encarnado, foi a plena expressão da vontade do Pai, nós como igreja devemos ser a plena expressão da vontade de Cristo. Na oração sacerdotal, Jesus disse, ele orou pedindo ao Pai: não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então a gente pergunta assim, Pipe, como ser a plena expressão da vontade de Cristo de forma genuína? Conhecendo a Cristo, sim, estando na presença de Cristo, estando plenamente submisso à vontade de Cristo. E por que Cristo foi plenamente submisso à vontade do Pai? Primeiro, porque ele conhecia o Pai. Então é por isso que nós lemos agora lá no começo da lição que nós somos impulsionados nas orações dos santos a ter um relacionamento pessoal com Cristo, pois assim que nós vamos conhecer a Cristo. E segundo, Cristo estava plenamente submisso à vontade do Pai. Então esses reflexos na vida de Cristo é o mesmo para a vida da igreja. Cristo é o nosso modelo. Aleluia. E tudo que Deus fez a Cristo tem a ver com a igreja nos dias de hoje. Amém? E o exemplo da expressão plena da igreja é sermos como Paulo foi, um intercessor. Eu acho interessante, né, que dentro de um parâmetro assim humano, o maior, ele sempre recebe mais privilégio do que o menor. Mas dentro da questão espiritual, todos nós somos iguais, né? Somos iguais. E sermos pleno, ter essa expressão plena, né? Sermos, como a nossa lição está dizendo, nós recebemos essa iluminação, nós refletimos essa iluminação. A igreja deve refletir essa iluminação para o mundo. E de que forma nós refletimos? Orando pelo nosso irmão, uma oração intercessória. Muitas pessoas, infelizmente, fazem oração egoístas, né? Eles só pedem para ele só quer para ele, é tudo para ele, né? E não é assim que a Bíblia ensina que nós somos um corpo. E os dedos, né, ele depende da mão, do tendão aqui, esse tendão para movimentar. E se não tem esse tendão, se o tendão é rompido, o dedo não se movimenta. Então a Bíblia chama nós de corpo, por causa disso nós temos que saber que um depende do outro, né? Uma pessoa deve depender da outra. Paulo ele se expressa muito bem na sua oração intercessória, ele ora pedindo para Deus iluminar a mente daquele povo, abrir os olhos espirituais, dar sabedoria para aquele povo. E eu glorifico a Deus, né? Porque existem pessoas que oram em favor das outras pessoas, eles sabem, são intercessores dentro da igreja. Houve uma pergunta aqui no meio da nossa live, onde uma pessoa perguntou: como que eu fico sabendo se eu tenho chamado, se eu tenho vocação? Quando Deus ele te atrai para aquilo. Deus ele te atrai. Eu tenho vontade de fazer tal coisa na igreja, então você vai fazer tal coisa na igreja. Eu tenho vontade de fazer isso, de trabalhar desta forma. Eu sinto o desejo de cantar. E o que eu preciso fazer para cantar? Para cantar um pouquinho melhor. Irmão, vai se especializar, né? Eu quero pregar, mas como que eu faço para pregar melhor? Se atenha a ler mais, a buscar mais conhecimento, né? A frequentar uma escola bíblica dominical, como eu disse aqui no começo. Eu volto a frisar, uma escola bíblica dominical é coisa maravilhosa, coisa linda. Interessante, porque as pessoas querem trabalhar na obra e querem saber qual o propósito de Deus para a vida deles, mas eles não fazem nada. Eles ficam sentados: irmão, vamos trabalhar. Não, estou esperando ver qual o propósito de Deus para a minha vida. Deus se importa com quem se importa com Ele, irmãos. Então, se você quer trabalhar na obra do Senhor, comece a desenvolver. Sim. E aí Deus vai ver e vai aprimorar a sua aptidão.
para que você... Não foi assim na construção do tabernáculo? Nós estudamos isso aí o ano passado, não foi? A partir daquele momento que as pessoas começam a se desenvolver na obra, eles vão cada vez ganhando mais, vamos dizer assim, atributos que Deus vai dando para que eles possam crescer na obra do Senhor. É como eu disse na lição passada, né? A pessoa, para aceitar Jesus, ela tem que ter predisposição, né? Não adianta a pessoa chegar na igreja com o coração endurecido e a pessoa olhar para ela e falar, aquele fulano vai aceitar Jesus, não recebe. Ela tem que ter predisposição. E também, assim, para a vocação, para a pessoa ser vocacionada, ela tem que ter essa predisposição. Sim, também. Tem que se mexer. Hoje, infelizmente, existem pessoas, eu até conversei com pessoas assim, que ele diz assim, eu acho que eu tenho um chamado missionário, mas estou esperando Deus confirmar. E como você acha que não, mas eu sinto assim no coração que eu tenho coração, toma água com Barbosa, eu tenho chamado missionário. Mas como você sabe que tem chamado missionário? Não, eu sei que tem chamado missionário, mas estou esperando Deus confirmar, Deus usar um profeta, Deus usar uma irmã, Deus usar um irmão. Às vezes a pessoa fala assim, não, Deus falou para mim que Ele vai enviar um anjo ali do lado da minha cama e vai me comissionar. Quando esse anjo chegar eu vou sair. Não, irmão, se desperta, sai do seu lugar. Você acha que tem chamada missionária? Se desperta. Né? Você acha que tem chamado aí para a obra de Deus? Aí se desperta. Você acha que tem chamado aí para ser um evangelista? Se desperta. É tempo de se despertar, porque você vai ser expressão plena aqui de Cristo se você se para Deus, tá bom? Então nós estamos aqui já no encerramento da nossa escola bíblica dominical. Acho que nós passamos até uns minutinhos já. Um pouquinho. Mas aqui o que nós vemos de Paulo, ele foi um intercessor da obra. Paulo, ele se preocupou em mostrar para a igreja de Éfeso que eles deveriam buscar a sabedoria do alto, buscar uma iluminação espiritual. A Bíblia fala que antes nós éramos cegos, mas hoje nós recebemos a luz, a mente nossa foi esclarecida. Então nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram conosco na live. Às vezes nós, quando nós estamos diante aqui do nosso aparelho, aqui dessa câmera, nós não sabemos quantas pessoas realmente estão nos vendo, né? Mas eu quero dizer para o irmão Isaac aqui, hoje teve pessoa do Japão, o César Irata entrou hoje lá do Japão, os meus amigos lá de Portugal entraram, então está internacional, viu? Tem os amigos lá de Minas Gerais, tem os amigos ali de Cotia, de São Paulo, os nossos irmãos aqui de Itapetininga, algumas outras pessoas aí que estiveram conosco, meus queridos, de todo lugar onde você esteve nos vendo nesta manhã, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. O intuito da escola bíblica dominical, o intuito nosso da escola bíblica dominical é aprender. E quando nós lecionamos, nós aprendemos também com você, tá bom? Aprendemos juntamente com você. A escola bíblica dominical é isso. As considerações finais. O pastor Caramuru, ele diz assim, que evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Essa é a nossa EBD. Tem uma consideração final a respeito? Eu só quero agradecer, Piper, pela oportunidade que você me deu aqui do teu lado em participar dessa live. Confesso aos irmãos que eu me senti um pouco assim incomodado. É a primeira live que eu faço, mas graças a Deus, Deus esteve presente e nós conseguimos aqui, através do Espírito Santo, desenvolver aqui um bom trabalho. Espero que os irmãos tenham recebido e que guardem em vossos corações todas estas palavras, porque isso é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Estivemos ao vivo e a cores, né? Amém. Ao vivo e a cores e sem ensaio. Sem ensaio, pegamos a lição. Aliás, nós estudamos a lição no decorrer da semana, né? Mas não assim, às vezes falta um pouquinho de você falou, estudamos separadamente, né? Não houve sincronia, assim como a sincronia da parte espiritual mesmo. Houve interação. Houve interação assim, mas a sincronia assim do jeito que precisava, ela pode ter até ouvido alguma falha.
mas nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos. Amém. Eu vou responder carinhosamente a mensagem de todos os irmãos aí que estiveram mandando a mensagem na live, e você também, eu gostaria que você continuasse mandando aí as suas mensagens, falando sobre a Escola Bíblica Dominical, falando sobre essa aula. Se quiser fazer alguma pergunta, faça essa pergunta, eu direciono essa pergunta talvez para o nosso superintendente, ou nós respondemos também essa pergunta para você. Diga aí, foi uma bênção na minha vida esta aula hoje, eu glorifico a Deus, eu estive aqui desde o começo até o final, foi uma bênção, eu aprendi muito. Diga aí o que você aprendeu, coloque aí o seu comentário, e eu gostaria de agradecer imensamente a todos os irmãos, aqueles que de perto ou de longe estiveram conosco aqui nesta live, né? A palavra live quer dizer já ao vivo, tá? E divulguem os vídeos para que possa alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe, né? Mesmo depois de terminar essa live, compartilhe também, tá bom? Tem muitas pessoas aí que não têm o tempo, ou acordam um pouco tarde, né? Ou às vezes trabalham, e essas pessoas aí, eles veem essa aula aí à noite, né? Teve um irmão aí lá da Bahia, ele falou: irmão Carlos, eu não pude assistir com você, que eu acabei esquecendo, perdi a hora, mas eu vi essa lição sua, estava uma benção, né? Um irmão lá da Bahia, esse irmão, não me lembro a cidade que ele da Bahia, ele disse para mim: olha, eu vi à noite, não pude ver de manhã, mas tá bom? Mas coloque seu comentário aí. E nós glorificamos a Deus pela vida do nosso superintendente, nosso irmão presbítero Isaac Barbosa, e eu acho que não vai ficar da primeira vez, vamos ter mais aula aí com ele também, e vai ser uma bênção também para a minha vida e para a sua vida. E o nosso irmão Isaac vai fazer uma oração agora para nós darmos término nesse trabalho, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por este tempo que aqui passamos, Senhor, meditando, Senhor, e nos alimentando da Tua Palavra. Senhor, venha abençoar grandemente este trabalho, a nossa escola dominical, Senhor. Toque nos corações para que possam, Senhor, agrupar quanto maior número de pessoas, assim, Senhor, em ouvir a Tua Palavra. Venha abençoar aqui o pastor Piper, venha abençoar este trabalho que está sendo desenvolvido, abençoa também o nosso pastor local, o pastor Enilson da Costa Amorim, com a sua família, e a todos aqueles pastores que estão de uma certa forma cooperando para que esse trabalho seja desenvolvido para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer e abençoar este povo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com você e tua casa, e você diga aí no seu lar, amém, amém. E amém. Glória a Deus.